Ele me deixou à própria sorte, a 37 quilômetros de casa, como se eu fosse um fardo que pudesse ser jogado à beira de uma estrada escura e esquecido para sempre. E ali fiquei, com a chuva escorrendo pelo rosto não por lágrimas, mas pela força de respirar enquanto os faróis vermelhos do carro dele se apagavam na noite, engolidos pela tempestade. Quis gravar naquela memória não só a cor daquele vermelho fugaz, mas o som do motor se afastando, o momento exato em que ele decidiu que eu precisava de uma lição. Se você já sentiu o gosto amargo de ser tratado como se não valesse nada, se já carregou sozinho o peso de ser invisível, então sabe do que estou falando. Cada curtida, cada palavra de apoio nos comentários, é mais do que um gesto, é o que me dá forças para continuar compartilhando histórias como esta. Para mulheres que entendem o que significa se reerguer mesmo quando o chão parece desmoronar. E isso, para mim, não tem preço. Meu nome é Olivia, tenho 28 anos e naquela noite, quando ele me abandonou no meio do nada, algo dentro de mim mudou para sempre. Não foi com estrondo nem com raios cortando o céu. Foi com uma calma tão profunda que eu nem sabia que ainda existia em mim, aquela quietude que só vem quando você percebe que apesar de tudo, ainda está de pé. A chuva era fria, mas não cruel. A escuridão densa, mas não vazia. E a única coisa verdadeiramente perigosa era a mentira em que eu tinha me transformado. A tempestade chegou de repente com um céu pesado e arroxeado, o vento carregando o cheiro ácido do asfalto molhado e dos pinheiros. Sentia o gosto metálico do medo na garganta, mas mantive o rosto impassível porque ele gostava disso, da minha imobilidade quando me ensinava algo. Ele queria provas de que eu havia aprendido. E eu lhe dei o que queria: silêncio, obediência, a última encenação da esposa perfeita. Quando ele se esticou sobre o banco do motorista, abriu a porta do passageiro e me ordenou que descesse para refletir sobre meu comportamento, não imaginei que aquele minuto se tornaria eterno. Que a porta se fecharia, que o carro arrancaria devagar, depois aceleraria, e então sumiria de vez. Há momentos em que uma lembrança não é apenas uma imagem, mas uma sensação que gruda na pele como uma segunda camada. Naquela noite, eu carregava o peso de tudo que ele havia me ensinado a suportar. As regras para falar baixo, as refeições calculadas, a maquiagem impecável, os amigos aprovados, os passos cautelosos para não despertar sua fúria. Fiquei ali, com a chuva encharcando meu vestido até colar nas pernas, e me forcei a respirar, a contar, a ouvir os pequenos sons que provavam que eu ainda estava viva. O chiado da água na valeta, o farfalhar das folhas na cerca, o tic-tac distante de um motor esfriando, talvez o dele, talvez apenas um eco da noite. E foi então que percebi: nada daquele som pertencia a ele. Nem a chuva, nem o vento, nem meu próprio fôlego. E com certeza não o meu futuro. Nem sempre fomos uma tempestade. E é assim que a gente se perde, porque um dia houve café fresco em um mercado da cidade, uma mão entrelaçada minha, o riso fácil de um homem chamado Daniel, de queixo firme e voz aconchegante, cheio de planos para um amanhã melhor. Pensei ter encontrado um lar naquele futuro, um lugar onde minhas partes mais frágeis poderiam descansar. E por um tempo foi assim. Os dias eram feitos de passeios, móveis novos, piadas internas. Mas na primeira vez que me corrigiu em público, disse a mim mesma que era só estresse. Na segunda, que era brincadeira. Na terceira, engoli a vergonha porque o amor é paciente, não é? Amor é paciente, e você também pode ser. Pode carregar um pouco mais se a pessoa amada está sobrecarregada. Até que chegou o dia em que parei de chamar aquilo de brincadeira. O dia em que o ar em casa ficou tão cortante que qualquer movimento parecia quebrar algo. Depois disso, as regras se multiplicaram, e vieram as lições, pequenos castigos disfarçados de orientação. Sermões noturnos com voz cansada sobre como eu deveria me sentir sortuda por ele se importar tanto a ponto de me corrigir. Aprendi a me encolher, a ocupar menos espaço, a me tornar uma sombra para não incomodar. E nunca contei a ninguém porque a vergonha é uma tempestade silenciosa que mora dentro da gente. E eu sempre achei que se fosse boa o suficiente, a bonança viria. A estrada naquela noite se estendia plana e negra pelos campos abertos, a chuva borrando o horizonte até virar uma linha cinza sem fim. Meus cabelos grudavam no rosto, os sapatos encharcados de água. Uma parte de mim queria se deitar na valeta e esperar o amanhecer encolhida. Mas havia outra parte mais antiga que lembrava da garota que ficava acordada até tarde para terminar bolsas de estudo, que trabalhava em 2 empregos, que uma vez dirigiu a noite toda com o ar-condicionado quebrado só para não desistir de um sonho. Essa parte se endireitou e sussurrou, tão baixo que parecia uma prece: chega. Chega de me diminuir. Chega de fingir. Chega dessas lições que nunca foram nada além de crueldade disfarçada.
Talvez você se pergunte por que não entrei em pânico, por que não corri, por que não liguei para alguém chorando. A resposta é simples e pesada ao mesmo tempo. O desespero é para quem não tem um plano. A fuga é para quem está sendo perseguido. E as lágrimas são para quem ainda não aprendeu a respirar fundo quando o mundo grita. Eu já tinha aprendido. Já tinha praticado. Já tinha construído uma vida silenciosa dentro do caos. E escondida nessa vida havia um número que ele não conhecia, um nome que nunca ouvirá, uma promessa que fiz a mim mesma em outra noite de inverno, quando ele me mostrou que suas lições podiam ser mais geladas do que eu imaginava. Naquele dia decidi que nunca mais ficaria sem uma saída. Fiquei à beira da estrada com a água formando poças ao redor dos meus tornozelos, e virei o rosto para a escuridão. Não esperei por ele nem por perdão, nem por pena. Esperei pelo plano, aquele que eu havia traçado com paciência e cuidado, como quem arruma a mesa antes dos convidados chegarem, como quem guarda um bilhete na gaveta para ler mais tarde, como quem guarda uma chave no bolso mesmo quando dizem que as portas não são suas. Pensei em cada passo que me trouxe até ali, os documentos que copiei e escondi no fundo do armário, as fotos que tirei de extratos bancários e mensagens, os encontros discretos durante o almoço, os olhares firmes que cruzaram comigo do outro lado de uma mesa de reunião, dizendo que eu não estava sozinha. O ar mudou, como sempre acontece quando um veículo grande avança sob chuva pesada, um sopro forte, um ruído grave que se sente no peito antes de ouvir. E lá no fim da estrada, um par de faróis emergiu da névoa úmida ganhando forma. Não eram os faróis altos da caminhonete dele, nem o feixe estreito de um carro pequeno. Era uma luz larga, constante, que deslizava pelos postes encharcados e subia pelos troncos molhados dos pinheiros, aproximando-se sem pressa. Antes mesmo de ver a grade do radiador, reconheci o formato, o ronco familiar do motor, a confiança tranquila com que permanecia ligado. A calma dentro de mim se aprofundou, porque o plano estava pontual. Lembrei-me do dia em que conheci o homem que se tornaria muito mais do que um simples nome. E bem comportada, com o sorriso no lugar certo e as palavras medidas como doses de um remédio que ninguém questionava. Mas por trás daqueles olhares admirados, por trás das fotos que ele postava com legendas sobre sorte e parceria, havia uma verdade que só eu conhecia. Cada gesto calculado, cada elogio público, era apenas mais um prego na armação de uma jaula que ele acreditava invisível. Daniel tinha o dom de transformar controle em carinho, e obediência em virtude. E por um tempo, até eu mesma quase acreditei que a sensação de afogamento que me apertava o peito era apenas ansiedade, apenas insegurança, apenas minha falha em ser grata o suficiente. Mas a gratidão não dobra a coluna. E a lealdade não exige silêncio. Aqueles que nos viam juntos jamais imaginariam que enquanto ele apertava minha mão em jantares com clientes, eu já havia memorizado cada código do cofre em seu escritório. Que enquanto ele me beijava a testa antes de viagens de negócios, eu já tinha rastreado cada hotel, cada nome falso, cada transação que ele julgava estar enterrada sob camadas de segredos masculinos. Eles não sabiam que nas noites em que ele dormia com o peso de um homem que acredita possuir o mundo, eu ficava acordada, não por medo, mas por estratégia, costurando, peça por peça, a rede que um dia o faria tropeçar em sua própria arrogância. O truque, afinal, não era escapar. Era fazer com que ele me soltasse sem perceber que estava caindo. Marcos entendia isso melhor do que ninguém. Ele nunca me pediu para ser corajosa, apenas meticulosa. Nunca me disse para ser rápida, apenas implacável. E naquela noite, enquanto o motor do caminhão ronronava baixo como um juramento, eu senti o peso de cada prova que havia reunido queimar em minhas mãos não como uma ameaça, mas como uma chave. Porque a diferença entre uma vítima e uma estrategista não é o medo, é o que você faz com ele. Daniel havia me subestimado desde o primeiro dia. Achava que minha quietude era fraqueza, que minha paciência era resignação. Mas ele nunca entrou em uma sala e sentiu o ar mudar quando uma mulher decide que já chega. Nunca percebeu que enquanto ele se ocupava em ser o herói de sua própria história, eu estava reescrevendo o final. E o final não seria choroso, não seria dramático. Seria preciso. Quando a porta do caminhão se abriu e o ar úmido da noite entrou como um suspiro, eu não vi uma casa. Vi um tabuleiro. Cada janela iluminada, cada sombra nos cantos, cada objeto no lugar errado. Tudo era uma peça esperando para ser movida. Marcos me estendeu a mão não para me guiar, mas para me lembrar. O próximo lance era meu. E desta vez, quando Daniel olhasse nos meus olhos, não veria a esposa que ele moldou. Veria a mulher que o desmontou. O peso da traição até que não restasse nada além de cinzas. Mas eu não era a maioria. Eu era a exceção que ele mesmo criou.
Cada mentira que Daniel tecia, cada segredo que enterrava, não era uma faca em minhas costas, era um martelo em minhas mãos. Ele acreditava que me quebrava. Não percebia que a cada golpe, forjava algo mais resistente que o aço. As provas se acumulavam não como feridas, mas como munição. Os recibos, as mensagens, os olhares furtivos que ele pensava que eu não via, tudo se transformava em peões no meu tabuleiro. E enquanto ele se deliciava com o jogo de me fazer sentir pequena, eu movia minhas peças em silêncio, esperando o momento em que o xadrez viraria contra ele. Havia uma arte em ser subestimada. Daniel dominava essa arte quando se tratava dos outros, descartava rivais antes mesmo que eles soubessem que estavam em uma batalha. Mas ele nunca entendeu que o mesmo princípio se aplicava a mim. Cada vez que me chamava de frágil, cada vez que ria da minha ingênua curiosidade, ele me dava permissão para ser invisível. E a invisibilidade é o melhor disfarce para quem planeja um golpe. Eu aprendi a sorrir quando ele me deixava esperando no carro por horas, para ensinar paciência. Aprendi a agradecer quando ele revisava minhas roupas antes de sairmos, para me poupar de constrangimentos. Aprendi a baixar os olhos quando ele corrigia minha pronúncia na frente dos amigos, para meu próprio bem. Mas enquanto ele celebrava minha melhoria, eu celebrava sua arrogância. Porque cada lição que ele impunha era, na verdade, uma aula de como desmontá-lo. As noites em que ele saía a reuniões de negócios, jantares importantes, eram minhas noites de caça. Não por vingança quente e impulsiva, mas por justiça fria e calculada. Enquanto ele acreditava que eu dormia, eu digitalizava documentos. Enquanto ele pensava que eu chorava no banheiro, eu transferia arquivos para drives criptografados. Enquanto ele se gabava de seu controle, eu mapeava cada ponto fraco do império que ele construíra sobre mentiras. Marcos não era apenas meu aliado, era meu espelho. Ele via o que Daniel nunca poderia enxergar, que a mulher que servia café com mãos trêmulas era a mesma que à noite traçava rotas de fuga com precisão cirúrgica. Que a esposa que assentia em silêncio era a estrategista que já havia antecipado cada movimento dele. E quando Daniel finalmente percebesse, seria tarde demais para recuar. Porque o verdadeiro poder não está em gritar sua força, está em fazer o mundo acreditar que você não a tem. E eu havia me tornado mestre nessa ilusão. Cada vez que ele me tocava com condescendência, cada vez que me tratava como um acessório de seu sucesso, eu guardava aquele momento como um marco. Aqui, ele cavou sua própria cova. E quando o chão finalmente cedesse sob os pés dele, não seria por um erro meu. Seria pela soma de todos os seus. Eu não era mais a mulher que ele havia conhecido. Eu era a consequência de tudo que ele havia feito. E consequências, Daniel, sempre chegam. Rendes. Não eram cicatrizes que eu carregava. Eram provas. Cada palavra distorcida que ele usava para me desfigurar perante os outros era mais um fio na teia que eu tecia em silêncio. Ele pensava que me apagava, mas na verdade estava escrevendo com suas próprias mãos o testamento da própria ruína. Aqueles jantares, aquelas conversas forçadas onde ele desenhava um futuro sem mim, não eram mais que peças de um teatro que eu já não assistia, era a plateia. Cada sorriso falso, cada promessa vazia que ele fazia aos nossos amigos, enquanto me observava com um olhar de piedade calculada, era como se ele mesmo colocasse as tábuas no cadafalso. Eu já não tremia. Eu esperava. E então veio a noite em que ele cometeu o erro final. Não foi um escândalo, não foi uma traição vulgar, foi algo muito mais sutil e, por isso, muito mais mortal. Ele subestimou pela última vez a mulher que acreditava ter domado. Em um jantar com seus sócios, enquanto o vinho corria solto e as risadas ecoavam como moedas falsas, ele deixou escapar, entre um gole e outro, que minha esposa estava sob cuidados especiais. Que eu, pobre coisa, não estava mais lúcida o suficiente para gerir sequer as contas da casa. Os olhares de compaixão falsificada que recebi naquela mesa foram como facas que ele mesmo afiou e entregou às minhas mãos. Naquela mesma noite, enquanto ele dormia o sono pesado dos homens que se julgam intocáveis, eu abri a pasta que guardava sob o assoalho do meu closet. Dentro dela não havia lágrimas secas nem cartas de despedida, havia contratos falsificados com sua assinatura, extratos de contas que ele julgava secretas, gravações de suas próprias palavras incriminando-se, e a peça final, um laudo médico falso que ele mesmo havia forjado para tentar me internar. A ironia era tão doce que quase doía. Ele havia passado meses construindo uma prisão para mim, mas esqueceu que ao fechar cada porta, estava me entregando as chaves. Cada documento que ele alterava, cada mentira que tecia para me isolar, era mais um tijolo na fortaleza que eu erguia contra ele. E quando o sol nasceu no dia seguinte, eu já não era mais a mulher que ele tentará apagar. Eu era a mulher que iria assinar o seu fim.
Ele acordou como sempre, com a arrogância de quem acredita que o mundo gira ao seu redor. Tomou seu café sem olhar para mim, como se eu já fosse um móvel, um detalhe sem importância na paisagem que ele havia desenhado. Mas quando abriu o jornal que eu havia deixado estrategicamente sobre a mesa, seu rosto mudou. A manchete não mencionava seu nome ainda, mas falava de uma investigação em andamento de fraudes financeiras, de contas offshore vinculadas a um homem que até então se julgava acima de qualquer suspeita. Os detalhes eram vagos, mas suficientes para que o suor frio descesse por sua nuca. Ele levantou os olhos, finalmente me viu, e pela primeira vez em anos houve medo neles. O que você fez? Eu não respondi. Não era uma pergunta que merecesse resposta. Em vez disso, peguei minha bolsa, ajustei o casaco com calma e sorri um sorriso que não era mais meu, mas dele. O mesmo sorriso que ele usava quando achava que havia vencido. Nada que você não tenha feito a si mesmo. E quando saí pela porta, levei comigo não apenas a certeza de que sua queda seria espetacular, mas o conhecimento de que, dessa vez, o mundo inteiro assistiria. Porque a diferença entre Daniel e eu era simples. Ele construía castelos de areia, e eu havia aprendido a esperar pela maré. Storm não era apenas água e vento, era o eco de sua própria ruína, voltando para ele com a mesma fúria com que um dia me atingiu. Porque a diferença entre um tirano e sua vítima não está na força, mas na memória. Ele esqueceu cada mentira que contou, cada promessa quebrada, cada humilhação que chamou de lição. Eu não. E enquanto Daniel ainda se via no espelho como o rei de um império inabalável, eu já havia aprendido que os impérios mais sólidos desabam pelo peso de suas próprias contradições. Cada documento que Marcos guardava, cada testemunha que silenciara por medo, cada transação suspeita que ele acreditava estar enterrada, tudo isso agora respirava, ganhava vida, transformava-se em provas que não podiam ser negadas. Ele havia passado anos me ensinando que o poder se mantém pelo controle, mas nunca entendeu que o verdadeiro poder está em saber quando soltar as rédeas e deixar o caos fazer seu trabalho. Os primeiros sinais foram sutis, como rachaduras em um vaso de porcelana. Um parceiro de negócios cancelou um jantar de última hora, citando preocupações éticas. Sua irmã, sempre tão leal, deixou uma mensagem no grupo da família perguntando com uma inocência calculada sobre aqueles boatos estranhos que andavam circulando. A secretária, que por anos fingiu não ver suas infidelidades, começou a esquecer de passar suas ligações. Daniel deve ter rido no início. Afinal, ele sempre riu das pessoas que ousavam duvidar dele. Mas o riso foi ficando mais curto, mais seco, até se transformar naquele silêncio tenso que precede a queda. Eu observava de longe, como quem assiste a um incêndio queimando do outro lado do rio. Não havia pressa. Não havia necessidade de apressar o desfecho, porque a beleza da justiça é que ela não precisa de espetáculo, basta que seja inevitável. Cada peça que colocávamos no lugar era como um prego em seu caixão profissional, martelado com a precisão de quem sabe exatamente onde dói mais. Seu maior erro não foi subestimar minha inteligência, mas superar sua própria. Ele acreditou tanto na própria invencibilidade que nunca considerou a possibilidade de que um dia, o mundo simplesmente pararia de acreditar nele. E então veio o dia em que o telefone tocou no meio da noite. Não o meu, o dele. Uma ligação de um número bloqueado, uma voz que não precisava se identificar para que ele soubesse exatamente quem era e o que estava em jogo. Ouvi o eco distorcido da conversa através da linha que Marcos interceptou, e mesmo sem palavras claras, o tom era suficiente, a calma gélida de quem detém todas as cartas. Daniel tentou blufar, como sempre fazia. Sua voz era firme no início, cheia daquela autoridade fabricada que tanto o definia. Mas havia algo novo ali, uma hesitação quase imperceptível, o tremor de um homem que pela primeira vez sente o chão ceder sob seus pés. Quando desligou, deve ter olhado para o espelho do quarto, buscando a imagem do homem que sempre se viu, o estrategista, o vencedor, o intocável. Mas dessa vez, o reflexo deve ter lhe devolvido apenas a verdade. Porque a armadura que ele vestiu por tanto tempo, feita de mentiras, de ameaças, de uma confiança cega em sua própria superioridade, estava enferrujada. E eu era a maré que finalmente a estava corroendo. Na manhã seguinte, as manchetes começaram a aparecer. Primeiro em sites de fofoca corporativa, depois em veículos mais sérios, até que seu nome não foi mais um símbolo de sucesso, mas um aviso. Investigação interna abre processo contra executivo por desvio de verbas, lia um título. Fontes anônimas revelam esquema de fraude em empresa líder do setor, dizia outro. Nada que pudesse ser diretamente ligado a mim. Nada que ele pudesse provar ter sido orquestrado. Apenas a verdade, saindo à luz como um veneno lento, injetado direto em suas veias.
Ele deve ter tentado conter o dano, como sempre fez. Reuniões de emergência, advogados caríssimos, ameaças veladas a quem ousasse questioná-lo. Mas dessa vez as portas se fechavam antes que ele pudesse entrar. Os mesmos homens que antes riam de suas piadas agora olhavam para os sapatos quando ele passava. As mulheres que um dia competiram por sua atenção agora cruzavam a rua para evitar seu cumprimento. E sua família, sua família finalmente tirou a venda dos olhos e viu o monstro que sempre foi. Eu poderia ter ido até ele nesse momento. Poderia ter aparecido em seu escritório vazio, com um sorriso idêntico ao que ele usava quando achava que havia ganhado, e dito: "Lembra quando você me deixou na chuva? Pois é, agora você sabe como é." Mas não fiz isso. Porque Daniel não merecia nem mesmo a satisfação do meu desprezo. Ele merecia algo muito pior, o silêncio. O mesmo silêncio que ele me impôs por anos, a mesma indiferença com que tratou minha dor. Só que dessa vez o silêncio não era submissão. Era prova de que ele já não existia mais. Não para mim. Não para ninguém que importasse. Quando a notícia de sua renúncia foi anunciada, li o comunicado oficial com um copo de vinho na mão, observando as palavras cuidadosamente escolhidas. Por motivos pessoais para dedicar-se à família, decisão amadurecida após reflexão. Como se alguém ainda acreditasse nessas desculpas. Como se o mundo não soubesse exatamente o que havia acontecido. Marcos me olhou por cima do jornal, esperando alguma reação, um riso, uma lágrima, qualquer sinal de triunfo. Mas eu apenas tomei outro gole e deixei o líquido queimar minha garganta, saboreando o gosto amargo da vitória. Porque não havia alegria em ver um homem destruído. Havia sim, a quietude de quem finalmente fechou um ciclo. A certeza de que dessa vez a lição havia sido aprendida, não por mim, mas por ele. E quando o último eco de seu nome sumiu das manchetes, quando seus antigos aliados pararam de pronunciá-lo como se fosse uma maldição, eu soube que estava livre. Não porque ele havia caído, mas porque eu havia finalmente deixado de ser sua sombra. Agora eu era a luz que ele nunca pôde apagar. E enquanto Daniel se afogava nos escombros do império que construiu sobre a areia, eu seguia em frente, não como a mulher que ele tentou quebrar, mas como a que ele, sem querer, tornou indestrutível. A lâmina mais afiada. Porque a paciência não é passividade, é a arte de esperar o momento exato em que o inimigo, cego por sua própria superioridade, se inclina sozinho sobre a própria espada. E Daniel, em sua arrogância, nunca entendeu que cada humilhação que me impôs, cada porta batida em meu rosto, cada noite em que me fez duvidar de minha própria voz, não eram golpes que me destruíam, mas marteladas forjando algo muito mais perigoso do que ele poderia imaginar. Uma mulher que havia aprendido a lutar sem fazer barulho. Ele acreditava que o poder se media em gritos, em portas arrombadas, em cheques assinados com desdém. Mas o verdadeiro poder, aquele que derruba impérios, nasce no silêncio. Nas horas em que, enquanto ele dormia o sono pesado dos tiranos, eu estudava cada cláusula dos contratos que ele deixava jogados sobre a mesa. Nas noites em que, enquanto ele se embriagava com o próprio reflexo nos espelhos dos clubes caros, eu digitalizava cada recibo, cada transferência suspeita, cada prova de que seu castelo era feito de cartelas de crédito alheias. Ele ria quando eu perguntava sobre os números, chamando-me de ingênua, de burra. Mas a ingenuidade era dele, porque nunca percebeu que, enquanto ele me subestimava, eu estava aprendendo o único idioma que homens como ele entendem, o da evidência irrefutável. E quando finalmente o vi desmoronar sob o peso das próprias mentiras, não senti triunfo. Senti algo muito mais profundo, o alívio frio de quem assiste ao desfecho de uma história que já conhecia o final desde a primeira página. Porque Daniel não caiu por acaso. Ele caiu porque, em sua ganância, esqueceu a regra mais antiga da guerra. Nunca deixe seu inimigo escolher o campo de batalha. E eu havia escolhido o meu com esmero. Era o mesmo salão onde ele costumava exibir seu sucesso, as mesmas paredes que ecoavam seus discursos vazios, os mesmos espelhos que refletiam sua imagem distorcida. Só que dessa vez, o palco era meu. E quando os olhares que antes o adoravam se voltaram para mim, não viram uma vítima. Viram a mulher que havia transformado sua própria dor em estratégia. Cada documento que desdobrei sobre a mesa era uma cicatriz que ele achava que me havia dado, mas que, na verdade, se tornará um mapa para sua ruína. Cada testemunha que se afastava dele era um tijolo arrancado das fundações de seu mundo. E quando seus lábios tremeram, tentando uma última desculpa, uma última distorção, soube que ele finalmente entenderá. Não era eu quem estava quebrada. Era ele. Porque homens como Daniel só existem enquanto há alguém disposto a carregar o peso de suas mentiras.
E naquela noite, sob a luz implacável dos lustres que ele mesmo escolhera, o mundo inteiro viu o que eu já sabia há muito tempo, que um império construído sobre o medo não é um império, é uma casa de cartas. E bastou um sopro de verdade para derrubá-lo. Quando saí dali, não olhei para trás. Não por medo, mas porque já não havia nada ali que merecesse meu tempo. As ruínas que ele deixou para trás não eram minha responsabilidade. Minha batalha não era contra seus escombros, mas pela vida que eu escolheria construir sobre eles. E enquanto Daniel se afundava no lodo de suas próprias escolhas, eu seguia adiante, não como a mulher que ele tentou apagar, mas como a que reescreveu sua própria história com tinta de fogo e páginas de aço. Porque no fim, a lição não foi dele para mim. Foi minha para ele, que a crueldade é apenas o grito de quem já perdeu, e que a verdadeira força não está em quebrar os outros, mas em se reconstruir a partir dos cacos que eles deixaram. Agora, quando olho para trás, não vejo a menina que baixava os olhos à mesa, nem a mulher que engolia em silêncio as palavras afiadas como lâminas. Vejo uma sobrevivente que transformou o mutismo em faca, que recolheu cada fragmento da verdade até que se tornassem uma armadura, e depois, uma espada. Seu último erro foi acreditar que eu era fraca. Meu maior triunfo foi mostrar que o poder não precisa gritar para ser ouvido. Às vezes, ele observa. Às vezes, tece suas estratégias na sombra. Às vezes, sorri sob a chuva enquanto sobe em uma caminhonete preta, sabendo que o tabuleiro já virou, e que as peças, agora, são minhas. Fecho este capítulo não com amargura, mas com uma calma que só quem venceu a si mesma conhece. Porque a justiça nem sempre troveja. Às vezes, ela sussurra. E hoje, esse sussurro é meu. A crueldade que tentou me destruir foi varrida pelas águas do tempo. E eu finalmente estou livre. Se esta história ressoou em você, deixe suas palavras abaixo. Sua voz é mais poderosa do que imagina, e cada palavra compartilhada me lembra que nenhuma tempestade é enfrentada sozinha. Música.